nós leremos apenas em Deuteronômio, no capítulo 6. Durante o estudo, eu transcrevi essa passagem toda, que vai do verso 1 ao verso 8, e vou chamar a atenção dos irmãos para ela, depois aqui na tela. Portanto, não precisamos ler toda a passagem agora. Eu desejo ler com os irmãos apenas os versículos 4 e 5 de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E na primeira carta a Timóteo, depois também nós leremos os versos 6, a passagem toda, que vai do versículo 6 até o versículo 16. Nós estaremos considerando essa passagem dentro do assunto que estamos estudando. Mas agora nós leremos apenas a segunda parte do versículo 7 e a primeira parte do verso 8. 1 Timóteo 4, segunda parte do verso 7. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui é. Meus irmãos, nós hoje estaremos dando continuidade ao estudo que estamos realizando sobre a família bendita do Senhor. Esse é o tema geral, o assunto geral, que estamos estudando aos domingos pela manhã. No momento, nós estamos considerando o tópico dentro desse assunto geral, que diz respeito à educação dos filhos, à criação dos filhos. Isto é, ao papel dos pais da família da aliança. Nós estivemos considerando vários outros tópicos relacionados ao assunto: namoro, noivado, casamento, solteiros, adultos na família da aliança, relação entre marido, esposa, marido, os filhos. E agora estamos considerando esse tema tão relevante, tão importante, tão fundamental, que diz respeito à paternidade ou à criação dos filhos de conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Para que os irmãos possam se localizar, nós iniciamos essa sessão do nosso estudo apresentando aquilo que seria um modelo bíblico para a criação de filhos com base em Deuteronômio, capítulos 6 e 7. Procuramos apresentar aquilo que poderíamos chamar de uma pequena ou de um esboço de teologia da paternidade, ou da teologia de criação de filhos, segundo Deuteronômio, capítulos 6 e 7. Ali apenas resumimos os aspectos mais gerais, para não pensarmos em criação de filhos conforme um modelo, ou uma ideia, ou pensamentos que não sejam aqueles bíblicos, mas com a graça de Deus, pensarmos desse tema conforme o ensino geral e básico das Escrituras. Passamos 2 domingos considerando esse modelo bíblico da criação de filhos. E chegamos à seguinte conclusão: a criação de filhos é uma responsabilidade fundamental dos pais na família da aliança. Ela exige devoção a Deus e compromisso contínuo, compromisso com a sua palavra, requer relacionamento contínuo com os filhos, vigilância e fidelidade, proíbe sociedades com incrédulos e relaciona as questões dos filhos aos atos redentivos de Deus para com o seu povo. A nossa posição privilegiada como família da aliança, por causa do amor de Deus, resulta em bênçãos imerecidas para nós e nossos filhos. Passamos aqui dois domingos considerando, apenas de forma geral, Deuteronômio 6 e 7, e chegamos a essas conclusões que
apresentamos de forma resumida aqui para relembrar os irmãos. Na segunda parte desse nosso estudo sobre paternidade, ou sobre criação de filhos, nós estivemos considerando, no domingo passado, as razões ou incentivos para que nós, como pais, exerçamos, desempenhemos bem essa nossa responsabilidade na criação dos nossos filhos. Tenho enfatizado várias vezes que a responsabilidade pela criação dos filhos não é da escola, não é do Estado, não é da igreja, não é de tios, de avós, de empregadas domésticas, de creches, mas Deus confiou essa responsabilidade aos pais, e já consideramos várias passagens bíblicas que comprovam, que demonstram que essa responsabilidade biblicamente é atribuída aos pais. E no domingo passado o que nós quisemos fazer, meus irmãos, foi apenas indicar as razões por que essa responsabilidade da criação dos filhos é dos pais, e ao mesmo tempo essas razões se constituem em incentivos para nós assumirmos essa responsabilidade e desempenhá-la da melhor maneira que pudermos, com fidelidade e diligência, por amor aos nossos filhos e para a glória de Deus. Estivemos vendo aqui domingo passado, na realidade respondendo a esta pergunta: por que os pais são responsáveis pela criação dos filhos? E oferecemos essas 4 respostas que estivemos abordando e analisando aqui com os irmãos no domingo passado. Primeiro, por causa da relação paternal. Foram os pais que originaram a vida e foram os pais que contaminaram os filhos com o pecado. Portanto, nada mais legítimo que esses pais que conferiram vida aos filhos e ainda contaminaram os filhos com a queda e com o pecado, sejam os responsáveis pela criação dos seus filhos e por conduzirem os seus filhos ao grande médico da alma, o único que pode nos curar, nos oferecer um tratamento, um remédio para essa enfermidade, essa doença, essa contaminação do pecado. Por que os pais são responsáveis pela criação dos filhos? Também por causa da natureza da autoridade paternal. Ninguém tem a autoridade que os pais têm sobre os filhos. Os pais têm uma autoridade quase que absoluta sobre seus filhos, especialmente quando são menores, em todas as áreas. Sobre o que eles vestem, sobre o que eles comem, sobre o lazer que eles têm, sobre o que eles estudam, a igreja que eles vão, o que eles fazem. Os pais têm uma autoridade que ninguém tem. E o princípio legitimamente reconhecido é que a autoridade, a responsabilidade sempre é acompanhada de autoridade. Não há responsabilidade sem autoridade. E, portanto, o grau de responsabilidade deve ser compatível com o grau de autoridade. Os pais têm uma autoridade incomparável, portanto, eles têm uma responsabilidade incomparável também. Analisamos com mais detalhes essa questão no domingo passado. Por que os pais são responsáveis pela criação dos filhos? A terceira resposta que oferecemos foi em virtude da natureza das afeições paternais, isto é, pais e filhos estão unidos por laços inigualáveis, laços de amor, que os une de uma maneira que não une estudantes a professores, ou crianças a empregadas domésticas, ou mesmo membros de igreja a pastores e presbíteros. Não. Se aqueles que estão ligados, se os pais que estão ligados a seus filhos pelo laço de um amor incomparável, não se dedicarem, não se afadigarem e não forem bem-sucedidos nessa responsabilidade, outros que não estão ligados com esse mesmo laço o farão? Por que os pais são responsáveis pela criação dos filhos? A quarta resposta que demos foi em virtude das oportunidades ou privilégios paternais, isto é, os pais encontram-se em uma situação privilegiada e são capazes de influenciar os filhos como ninguém mais. Eles têm os filhos naquela idade fundamental, básica, naqueles 2, 3 primeiros anos, em que os filhos estão com eles, especialmente.
quando o caráter deles ainda pode ser moldado com bastante flexibilidade. Outros já vão pegar essas crianças, essas pessoas, quando já estiver duro o caráter e for muito mais difícil moldá-los. Além disso, os pais têm os filhos o tempo todo, ao dormir, ao acordar, ao comer, no lazer, todo momento eles estão ali, ou pelo menos deveriam ter esse contato constante com os filhos, especialmente na pessoa de um dos cônjuges, na Bíblia, as mães. Outros não têm essa mesma oportunidade, e assim por diante. Não quero me deter nisso. Estivemos considerando, com a graça e a misericórdia de Deus, este tema tão importante, essas respostas a isso, como incentivo aos irmãos e irmãs a entenderem e compreenderem que essa é a maior tarefa do mundo que Deus lhe concedeu, maior do que a sua vocação em outras áreas, maior do que qualquer outra coisa. Próximo ao cuidado da sua própria alma, sua tarefa mais fundamental, que deverá consumir mais energia, mais empenho, mais cuidado, mais atenção, é essa tarefa da criação dos seus filhos, para que sejam tementes a Deus, honrem e glorifiquem o nome do Senhor e venham a dar continuidade ao povo da aliança, ao povo do pacto, ao avanço do reino de Deus nesse mundo, para a honra e para a glória do Senhor. Depois de estudar essa pequena teologia da criação dos filhos e considerar essas razões e incentivos para a responsabilidade dos pais na criação dos seus filhos, antes de avançarmos com orientações e instruções específicas com relação aos filhos, hoje quero considerar com os irmãos, dando um passo adiante, aquilo que é fundamental e essencial, sem o que seria pura tolice. Nós queremos simplesmente logo passar para algumas regras e preceitos e orientações e normas, aí nós incorreríamos no risco de cair no moralismo apenas, ou legalismo. É absolutamente imprescindível que os pais compreendam, os pais da família da aliança, que antes da preocupação com o cuidado com os filhos, eles têm que ter preocupação com o cuidado de si próprios. Esse é o nosso assunto hoje. O cuidado próprio, o cuidado que os pais da família da aliança precisam ter com si mesmos, com a sua própria alma, com o seu próprio coração, com a sua própria situação, com a sua própria condição. Isto é, em outras palavras, eles precisam ser homens e mulheres devotos a Deus, que amem a Deus. Precisam apresentar a genuína piedade cristã. Eu digo genuína piedade cristã, porque como tudo mais no meio evangélico, encontramos e percebemos vários desvios, e a razão é simples, é falta de compromisso com a suficiência das Escrituras, com a autoridade das Escrituras. E aí então as tradições e os costumes acabam falando mais alto do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E muitas vezes não há essa intenção e esse empenho e esse esforço deliberado de compreender o que é que a palavra de Deus nos ensina sobre os vários temas e assuntos da vida, inclusive sobre o conceito de piedade, para que não tenhamos um conceito equivocado acerca desse assunto. Aí sim, uma vez considerado o cuidado próprio, isto é, a devoção a Deus, o amor a Deus, a piedade cristã, é que os pais devem se preocupar com o cuidado dos seus filhos. Não quero dizer com isso que eles vão passar agora anos aqui cuidando de si próprios, sem ter cuidado com seus filhos. Não, quero dizer apenas que o cuidado com os filhos pressupõe o cuidado consigo mesmo. E que dificilmente você será pais cristãos
pais na família da aliança serão bem-sucedidos na criação dos seus filhos se eles não forem pais devotos, se não tiverem cuidado com a própria alma, se não forem genuinamente piedosos, conforme a Bíblia nos ensina. Aí depois disso, sim, estaremos estudando cuidado com os filhos, tanto como reis, profetas e sacerdotes dos filhos, porque isso é que os pais são, com relação a várias questões, tais como obediência, santidade, amor, reverência, orgulho, línguas, companhias, uso do tempo, diligência, vocação, lazer. Eu acho que a gente não passa de 2008, antes de terminar 2008, a gente conclui o nosso estudo. Não, eu estou brincando, irmão, não deve alcançar tanto tempo assim não, mas eu pretendo, com a graça de Deus, considerar vários temas e procurar ajudar os irmãos, orientar os irmãos e irmãs com relação a vários temas relacionados à criação dos filhos e que abordam e que de respeito inclui essas e várias outras questões. Mas hoje, nosso assunto é o cuidado próprio. E para isso eu desejo analisar especialmente essas duas passagens bíblicas aqui indicadas. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 6 e primeira carta ao Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 16. A razão é muito simples, essas passagens são aquelas que melhor abordam e descrevem essa questão da piedade cristã. Li com os irmãos Deuteronômio 6, verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E li com os irmãos 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. E essas passagens não apenas mencionam o tema do amor a Deus, da piedade cristã, deixa eu colocar assim, da piedade cristã, isto é, do amor a Deus, mas eles detalham esses assuntos, esses temas nessas passagens. Por isso mesmo eu transcrevi, meus irmãos, para a tela, e gostaria de ler com os irmãos, primeiro Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 8. Eu coloquei aí em itálico e negrito, para chamar bem a atenção, algumas palavras-chave nessa porção de Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 8. Começa nessa tela e vai até a segunda. E gostaria de ler e pedir que os irmãos observassem as palavras aí marcadas. Vamos procurar a partir dessa passagem que fala e exorta o povo de Deus, povo da aliança, povo de Israel, nessa passagem que é clássica, é fundamental, é o grande Shema judaico, era assim que essa passagem é conhecida entre os judeus. Vamos dizer, o credo judaico, é o credo do povo de Deus na aliança, nessa relação dentro da aliança, do pacto, e observem as palavras aí marcadas. Vamos fazer a leitura. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. O versículo 7, em sublinhado, nem vamos considerar agora. Na realidade, o que nós temos aqui diz respeito ao cuidado já dos pais pelos filhos. Como eu disse, nós vamos ver isso depois. A tarefa de ensinar aos filhos, de instruir os filhos. Depois nós vamos chegar lá. Eu estou interessado nesse contexto todo em que essas palavras se encontram. E especialmente como a genuína piedade é definida nesses versículos. Observe, meus irmãos, primeiro, que a instrução dos filhos, aqui no versículo 7, sublinhado, e o cuidado do lar, que se encontra lá no versículo 9, que eu nem transcrevi aqui, veremos isso depois, eles encontram-se nesse contexto do cuidado próprio. Quando nós lemos aqui, no versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Isso é responsabilidade dos pais com relação aos filhos. Mas vejam que o contexto em que essas palavras se encontram é o contexto do cuidado consigo próprios. Antes dos pais pensarem em inculcar aos filhos, em falar sentado em casa, andando no caminho e tal, eles têm que ouvir esses mandamentos de Deus, para cumprir esses mandamentos, temer a Deus, guardar os seus estatutos e mandamentos, ouvir, atentar, cumprir, ouvir, amar, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as atarás como sinal na tua mão, serão por frontal entre os olhos, teus olhos. Percebe, irmãos? O verso 7, o cuidado com os filhos está no contexto do cuidado de si próprio. Não há como deixar de perceber isso. Pelo menos perceba o versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por isso aqui dizemos, observe que a instrução dos filhos e o cuidado com a casa e o lar encontram-se no contexto do cuidado próprio. Ou seja, o cuidado com os filhos pressupõe o cuidado com o próprio coração, com a própria alma, pressupõe piedade, pressupõe devoção ao Senhor, devoção a Deus. As palavras marcadas apontam para a genuína piedade cristã. Quais foram as palavras marcadas ali? Eu simplesmente selecionei e coloquei aqui para reunir e chamar a melhor atenção dos irmãos. Quais são elas? Mandamentos, estatutos, juízos, se te ensinar, cumprir. Se te ensinar não é uma condicional, ou seja, é ser ensinado. Cumprir, temer, guardar, ouvir, atentar, amar, palavra de Deus, coração, mãos, olhos. Me permitam repetir essas palavras, irmãos. E, por favor, reflitam um pouquinho sobre elas. Pensem o que elas nos transmitem nesse contexto de piedade cristã. Mandamentos de Deus, os estatutos, os juízos, ser ensinado, cumprir as palavras de Deus, temer a Deus, guardar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, atentar a palavra de Deus, amar a Deus, palavra de Deus, o coração, as mãos, os olhos, nossos olhos. A genuína piedade cristã ou devoção a Deus, nessa passagem, vamos tirar algumas conclusões, irmãos, significa amar a Deus de todo o coração, alma e força. Quisermos entender piedade cristã, piedade bíblica genuína, nós devemos entender como amar a Deus, e amar a Deus com esses qualificativos de todo o coração, alma e força. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos perceber que essa citação, ela sempre é substituída ou acrescentada de entendimento.
Eu não vou ler aqui, mas em Mateus, no capítulo 22, verso 37, a palavra força é substituída por entendimento. E em Marcos 12, 30 e Lucas 10, 27, não é substituta, força permanece, mas é acrescentado entendimento. Portanto, piedade cristã pode ser definida como amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, com o íntimo do nosso ser, com sinceridade, com empenho, com dedicação e com juízo, com cabeça, com discernimento, com compreensão, com discernimento. Ora, irmãos, isso implica, nesse texto, à luz das palavras que eu marquei para os irmãos, em, primeiro, ser ensinado, aprender os mandamentos, juízos e estatutos de Deus. A piedade cristã, um piedoso, biblicamente falando, é aquele que se expõe ao ensino, deseja sinceramente que lhe seja ensinada a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, os juízos de Deus, e se empenha por compreender e aprender a vontade de Deus revelada nos seus estatutos, nos seus mandamentos e nos seus juízos. Implica, como nós vimos, em ouvir, em atentar para os mandamentos de Deus. E implica ainda em guardar e cumprir as palavras da aliança. Podem, como um ótimo exercício em casa hoje à tarde, no dia do Senhor, dia próprio para fazermos isso, reler essas passagens, esses 8 primeiros versos do capítulo 6, e procure responder essa pergunta: o que é, nesse texto, com base nesse texto, a genuína piedade cristã deve ser compreendida? E você verá que ela será compreendida em termos de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, toda a força e todo o entendimento. Sim, mas o que é amar a Deus nesse sentido? E vocês vão ver que isso implica em ser ensinado. O crente o piedoso, ele é ensinado, ele se dispõe a compreender, ele se dispõe a aprender. Para isso, ele ouve, ele atenta, ele observa, mas isso só nos tornaria ouvintes negligentes e não operosos praticantes. Ele guarda, ele cumpre as palavras da aliança. E realmente, meus irmãos, percebam a relação entre amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Ela é evidente nessa passagem. E é evidente ainda em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 1, amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Amar a Deus na Bíblia implica encontra-se em relação indissolúvel com os juízos, os mandamentos, os estatutos, a palavra de Deus. Significa um compromisso inarredável com ouvir, ser ensinado, aprender, atentar, guardar, praticar, obedecer a vontade de Deus revelada na sua palavra. À luz dessa passagem, podemos dizer que quem ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento, são aquelas pessoas que, apegadas no seu íntimo à palavra de Deus, que tem compromisso com a palavra do Senhor, que de forma determinada permitem que a palavra de Deus dirija, governe, oriente, norteie a sua vida em todas as áreas, e a vida da sua casa, e a vida dos seus filhos. Mas vamos para outra passagem, irmãos, que as duas se complementarão
e a nossa compreensão será melhor. Vamos para o Novo Testamento. Essa passagem é clássica, se quisermos compreender o que é a piedade cristã, porque nela nós lemos: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Vamos ler desde o verso 6 até o verso 16. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Chamo a atenção logo de início para os irmãos, novamente para o verso 7, já chamei, exercita-te pessoalmente na piedade, e também para o versículo 16, tem cuidado de ti mesmo. Nós todos sabemos que essa porção foi escrita e dirigida ao evangelista Timóteo, um ministro do Evangelho, um ministro da palavra. Mas ela é uma das passagens que, ou mais não, e por isso mesmo, uma das passagens que mais lança luz sobre o caráter genuíno da piedade cristã. E à luz dessa passagem, meus irmãos, piedade cristã genuína implica, pelo menos no seguinte, por favor observem, com a Bíblia, mantendo a sua Bíblia aberta nesse capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Primeiro, em alimentar-se da boa doutrina. Você quer criar seus filhos como pais na família da aliança, pai e mãe, de maneira a agradar a Deus, correta, comece por aí. Alimente-se da sã doutrina. Não temos nada que estranhar isso aqui, à luz da passagem que nós acabamos de analisar em Deuteronômio. É indissociável. A piedade cristã é indissociável da alimentação da boa doutrina, do bom ensino, da verdade bíblica, compreendida à luz do seu contexto, do desenvolvimento da história da redenção, do desenrolar do pacto da graça na história, como revelado nas Escrituras no Antigo e no Novo Testamento. Alimente-se da sã doutrina. No contexto, isso significa, como vemos aqui, rejeitar fábulas profanas, coisas tolas, ideias que surgem a todo momento no meio evangélico também, e que não tem fundamento bíblico, não tem respaldo nas Escrituras. E nós que temos compromisso com a palavra de Deus, com a suficiência das Escrituras, e queremos nos alimentar da boa doutrina para criar nossos filhos, não podemos, ao invés de darmos ouvido a esses pensamentos, ideias relacionadas a esse assunto da criação de filhos, e outros assuntos gerais na Bíblia,
que não estão na Bíblia, nós devemos dar a atenção àquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre essas questões. Isto é, alimentar-nos com a boa doutrina, alimentarmos com o ensino sadio da palavra de Deus. Devemos ser apegados à palavra fiel, que é a segunda doutrina, como Paulo ensina que Tito deveria fazer para que ele pudesse poder para exortar para o reto ensino, como para convencer os que contradizem. Entendam isso, irmãos. Os pais da família da aliança, eles são para os seus filhos exatamente aquilo que um conselho da igreja é para a igreja. O conselho são os pastores da igreja. O pai e a mãe são os pastores dos filhos. A eles compete a orientação, o ensino, a instrução, a supervisão, a exortação, a disciplina dos filhos. As mesmas atribuições que os ministros do Evangelho, os presbíteros têm na igreja, são as atribuições que os pais cristãos têm na sua família. Eles são os pastores da família, pai e mãe, são os pastores da família. E assim como para termos condições, como pastores da igreja, de exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem, nós precisamos ser apegados à palavra fiel, assim também papai e mamãe precisam, senão não terão capacidade para fazer isso com relação aos seus filhos. Alimente-se, portanto, da boa doutrina. Já mencionei, rejeite esses ensinos e práticas em desacordo com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Esse é um contraste. Ao invés de se levar por filosofias e pensamentos e psicologias, ideias que não estão de acordo com a vontade de Deus, revelada na palavra, nós devemos nos alimentar da Bíblia. Conheça a Bíblia, leia a sua Bíblia, isso é imprescindível. Leia livros bons que ajudarão você a compreender a sua Bíblia. Se deixe ensinar, esteja nos cultos, não falhe aos cultos por motivos fúteis. Se esse é seu maior compromisso, se essa é a sua maior função, se esse é seu compromisso principal, duvido que você fosse falhar um compromisso com o governador, um encontro agendado com o governador, para dar um passeio que pode ser dado no outro dia, mas não é difícil se fazer isso com um compromisso e uma agenda com o Criador dos céus e da terra, com aquele que reina, o Senhor da história, o Senhor da nossa vida. Então, esteja para ser ensinado, para aprender, alimente-se da sã doutrina, do bom ensino da palavra de Deus. Confiança na insuficiência, na infabilidade, na suficiência e na fidelidade da palavra de Deus. Fiel é a palavra, verso 9, digna de inteira aceitação. Segunda parte do versículo 10. Ora, é para esse fim que lá lutamos, portanto, temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Se os irmãos forem ler 2 Timóteo 3, 14, 17, verão como Paulo, instruindo Timóteo, na segunda carta, enfatiza que ele permaneça naquilo que ele vinha sendo ensinado pela sua mãe crente, na palavra de Deus, para que ele venha a se tornar sábio no que diz respeito à salvação, e assim qualificado, preparado, habilitado para toda boa obra, inclusive criação de filhos também. Essa confiança na suficiência, na infabilidade das Escrituras. Parece óbvio o que eu estou dizendo para nós, mas sei que não é óbvio. Eu tenho conhecido a força, o poder das ideias extrabíblicas e tradições e costumes que não representam o ensino bíblico. E quanto mais velho eu fico e mais experiência eu alcanço, mais eu me espanto com a força das tradições,
em relação ao ensino límpido e claro das Escrituras. E mesmo as tradições e costumes, ideias e pensamentos que acabam prevalecendo no meio evangélico. Creia que a palavra de Deus tem tudo, ensina tudo o que você de fato precisa compreender, precisa conhecer para criar seus filhos no temor do Senhor. No temor do Senhor. E de modo que eles venham a honrar e glorificar a Deus. Observem, por favor, a primeira parte do versículo 10, que nós acabamos de ler, nós lemos há pouco. É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Também o verso 14, não te faças negligente. Observe também o versículo 15, medita essas coisas e nela ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Isso que é verdade acerca do ministério, ministros, pastores devem ser diligentes, devem ser trabalhadores, devem se consumir na oração e no estudo da palavra de Deus e no exercício do desempenho dos seus ministérios. Assim também os pais devem fazer, os pastores da família devem fazer. Digo aos irmãos, criação de filhos demanda o exercício dessa qualidade que muitas vezes nós não temos, o empenho, a diligência, a dedicação, o esforço, a firmeza, a perseverança. Não é fácil criar filhos. Infelizmente, não temos 4 regrinhas e 4 botões que os irmãos possam apertar e pronto, está resolvida a questão da criação dos filhos. Não é assim. Ao deitar-se, ao levantar-se, ao andar-se, é um processo diário, contínuo, e que demanda e requer de nós todo o empenho. Você pode pegar um filho pequeno e dizer, não faça isso, meu filho, você não pode pegar aqui, pode mexer aqui. Aí vira a costa, daqui a pouco ele já vai de novo. Não pode. De 4, 5, se na quinta, na sexta você deixar, pronto, acabou com tudo. Você está ensinando a ele, não, meu filho, você tenta 4, 5, na sexta você consegue. Tudo bem. É uma tarefa que consome nosso tempo, consome nossa energia, requer a nossa presença constante, relacionamento o tempo todo com os nossos filhos, ou seja, diligência nesse sentido. Nenhum ministro do Evangelho será bem sucedido se não for diligente. Ele pode ser muito crente, mas se ele não for diligente, ele não será bem sucedido. Deus não honra. A pessoa pode ser muito inteligente, também se não for diligente, dificilmente ele vai ser bem sucedido no trabalho. E a mesma coisa com relação à criação dos filhos, é uma tarefa que consome e que, portanto, nosso tempo, nossa energia, nossos estudos, nossa dedicação precisa ser canalizada nessa direção. É claro que criação dos filhos, assim como o ministério, requer também um testemunho íntegro, um testemunho digno. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Não será suficiente apenas as outras coisas, se nós não dermos testemunhos digno e íntegro e reto para os nossos filhos. Acabei de mencionar, alimentar-nos na boa doutrina. Sim, não vai adiantar nós dizer, meu filho, lê a sua Bíblia, meu filho, vai para a igreja. Mas ele não vê nos pais. Ele percebe claramente que os pais, se tiver qualquer passeiozinho, ele falta a reunião de sábado, de quarta, de domingo até, sem dificuldade nenhuma, por que ele não vai fazer também? Ele não vê o pai e a mãe diariamente se recolher para o seu quarto para ler a sua Bíblia e orar e colocar seu coração diante de Deus, suplicar a graça de Deus, por que ele vai fazer? Ele vê o pai e a mãe domingo à tarde vendo televisão, fazendo outras coisas, o pai ou a mãe, por que ele não pode fazer também? Ele não percebe o compromisso que os pais desejam que eles tenham nos pais, por que eles vão ter? Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te pai e mãe, padrão dos teus filhos.
na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, em todas as áreas da vida. Algum pai ou mesmo ministro do Evangelho vai ser plenamente bem-sucedido, vai ser um modelo perfeito em qualquer dessas áreas? Duvido. Todos nós falharemos, todos nós erraremos. Mas uma coisa é falhar e errar quando sinceramente, com empenho, diligência e dedicação, diante de Deus nós estamos anelando e buscando e perseguindo alcançar esse alvo. E outra coisa é uma vida negligente, descompromissada com a palavra, com a rejeição das coisas que não servem, com a suficiência das Escrituras, com a diligência, etc. Aplicação ao ensino, versículos 11 e versículo 13. Apenas relaciono aqui, mas posso deixar isso de lado, porque eu estou preocupado aqui não com o cuidado com os filhos, mas com o cuidado com si próprio. Vamos ver depois que os pais precisarão ser aplicados a ensinar seus filhos, mas isso vem depois. Reflexão, perseverança e progresso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua destes deveres, porque fazendo assim, parafraseando, salvarás a teus filhos, salvarás a ti mesmo, bem como a teus filhos. É claro que a ideia aqui não é de que nós vamos nos salvar, mas nós estaremos fazendo uso dos meios de graça necessários para nós mesmos consumarmos, para a nossa própria salvação ser consumada e também a salvação daqueles que Deus nos confiou, a salvação dos nossos filhos. Meus irmãos, meus irmãos, pais e mães, se você quer compreender mesmo o que é genuína piedade cristã, reflita nessa passagem também. Afinal, Paulo fala disso aqui. Ele está dizendo, olha, a piedade para tudo é proveitosa. Ele está falando de piedade aqui. Piedade daqueles que Deus coloca para confiar um rebanho. É isso que pais são. Nós temos o nosso rebanho. Os filhos dos irmãos e irmãs são o campo missionário primordial dos irmãos e irmãs. Antes de se preocuparem em ganhar outros para Cristo, se preocupem em ganhar os seus filhos para Cristo. Outros vêm depois, mas primeiro os seus filhos. E à luz dessa passagem, portanto, piedade implica nessas coisas. Implica em rejeição daquilo que é contrário, ideias, filosofias, pensamentos, práticas, costumes, tradições, que não encontram fundamento nas Escrituras. Positivamente, alimentar-se das boas doutrinas, confiança de fato na suficiência da palavra de Deus como única regra de fé e prática para nós, diligência, testemunho digno, reflexão, meditação. Olha o versículo 15 também, da passagem que nós estamos considerando. Medita estas coisas, reflete naquilo que a palavra de Deus nos ensina, e persevera, e avança, e continua, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua, persevera nesses deveres. A ideia parece que é que Timóteo poderia, não é fácil continuar, é fácil, é relativamente fácil, meus irmãos e irmãs, uma corrida rasa, uma coisa ligeira. A gente já, durante os anos, já pudemos ver tantas pessoas que chegaram na igreja, parecia um fogo assim, e que coisa, que ânimo, que disposição, que piedade. Mas passou algum tempo, vieram as tentações, as provações, esses ventos, que hoje à noite estaremos considerando, estudando Tessalonicenses, que assaltam a fé. Cadê aqueles expoentes? Se reduzem a nada, a insignificância, em nada. Começar é fácil, mas o texto não nos fala apenas de começar, ele nos fala em continuar, continua nesses deveres, persevera nisso, ser diligente, vai até o final, porque essa é uma tarefa
que consome tempo, consome a nossa vida. Meus irmãos, vamos chegar a algumas conclusões. Primeiro, assim como com relação ao amor conjugal, precisamos ter cuidado para não confundir piedade cristã com romantismo ou sentimentalismo. Piedade cristã não deve ser confundida com pieguice, mencionou o Fan Crônica no livro dele, A Família da Aliança. O meio evangélico, essa é a minha opinião, esse é o meu entendimento, confunde piedade com pieguice. Mistura a genuína piedade, que tem o caráter que nós estivemos considerando aqui, com levantar a mão, com coisar assim a voz, ou com sentimentalismo que não sabe expressar em palavras, em termos concretos. Isso não é amor a Deus. O mesmo problema ocorre com relação ao amor entre marido e mulher. Como pastores, nós estamos cansados muitas vezes, nós cansamos de tentar convencer o marido ou esposa de que o amor na Bíblia pelo seu marido ou pela sua esposa não é essa noção romântica, hollywoodiana, telenovelesca, sei lá o que, de telenovela, confinada a apenas emoções e sentimentos. Marido, ama a tua mulher. Amai as vossas mulheres. Amar é uma determinação da vontade. Amar é uma demonstração de fidelidade. Portanto, aqueles que nos procuram, não dá mais, eu não amo mais minha esposa, é simples, ame a sua esposa. É porque eu não amo mais meu marido, acho que eu nunca amei, então está na hora de começar a amar. Porque a ideia é que é uma coisa que independe da pessoa, é uma coisa que nos toma e nos arrebata e não depende de nós, amar ou não amar. Isso não tem nada a ver com o ensino bíblico sobre amor. Eu desafio os irmãos e irmãs a considerarem esse assunto. Quando nós vemos, por exemplo, amor, em termos gerais, na passagem clássica no Novo Testamento sobre esse assunto, em 1 Coríntios, no capítulo 13, nos versículos 4 a 7, nós vemos que amor na Bíblia, ele se manifesta, não é em termos sentimentalistas ou emocionais, ele se manifesta em termos práticos e concretos. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu às vezes considero uma tarefa perdida tentar desvencilhar, arrancar de mente de certos crentes a ideia romântica de amor e colocar no lugar o conceito bíblico de amor. Não significa que não inclua emoções, mas não se limita, não se confina a emoções. E no que diz respeito ao amor a Deus, é a mesma coisa. Portanto, irmãos, a genuína piedade cristã ou devoção, isto é, amor a Deus, não é definida na Bíblia em termos meramente sentimentais ou emocionais. Relembro a frase de um pastor conhecido nosso, reverendo Francisco Leonardo: mais vale uma grama de está escrito do que uma tonelada de eu sinto. Queira Deus que os irmãos compreendam e discernam a profundidade dessa frase, dessa declaração. Mais vale uma grama, eu acho que é 1 grama, mas deixa para lá. Mais vale 1 grama ou uma grama de está escrito da palavra de Deus, que tem a chancela de Deus, a autoridade divina, a inerrância e a infabilidade divina, do que eu sinto, do que emoções transitórias, passageiras, não
fundamentadas e alicerçadas na palavra de Deus. Amor a Deus é demonstrado através da obediência à sua palavra. Esse é talvez a suma de tudo que temos considerado aqui. Seja em Deuteronômio, vocês viram a relação entre amar a Deus de toda a força, todo o entendimento, e os mandamentos, os estatutos, a palavra. Vocês viram o conceito de piedade aqui em 1 Timóteo, como está ligado e alicerçado à sã doutrina, ao reto ensino, à palavra de Deus. E, meus irmãos, se forem ler em João, no capítulo 1 e no capítulo 5, passagens indicadas aí, os irmãos verão que, de fato, o amor a Deus é definido na Bíblia em termos de obediência e não em termos de emoção ou sentimento. Na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 3 a 5, João escreveu: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Especialmente para o verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que verdadeiramente, aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, nele, de fato, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Talvez pudéssemos dizer, não entendemos bem, o João quis dizer alguma coisa. Vamos, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus. Podemos, sem nenhuma ofensa às Escrituras, parafrasear um pouco. Porque essa é a definição de amor, de amar a Deus. Qual é? Que guardemos os seus mandamentos. Portanto, ama a Deus quem tem compromisso com a palavra de Deus. Ama a Deus quem ouve os seus mandamentos. Ama a Deus quem atenta para os seus estatutos. Ama a Deus, portanto, é piedoso, não aquele que levanta a mão, que chora, que faz isso, que faz aquilo, mas aquele que dirige a sua vida, seu coração, sua alma e a sua família, com diligência, com fidelidade, com sinceridade, de conformidade com os termos do pacto da graça, com os mandamentos, com os estatutos, com a palavra de Deus. Ama a Deus aquele que dá valor, que ouve, que atenta, que se deixa ser ensinado, que dá valor ao ensino da palavra, que procura obedecer, guardar, praticar a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Concluindo mesmo, irmão, nosso tempo já está avançando. O cuidado de si mesmo é indispensável para a paz na família da aliança. Os meios para isso são absolutamente conhecidos, não tem nenhuma novidade e é isso que transpira disso tudo aqui. Apego à palavra de Deus, nos cultos, leitura, estudo, oração e obediência à vontade do Senhor. Portanto, quero sugerir que, se você está aqui, porque quer criar seus filhos no temor do Senhor, não quer ter a desventura de ver seus filhos daqui a pouco não terem prazer nas coisas de Deus, não quer mais vir para a igreja, prefere ir para o futebol, para a piscina, para o cinema, qualquer outra coisa, não quer mais estar na companhia do povo de Deus, se você não quer ter esse desprazer, e depois ver seus filhos perecerem, a alma de seus filhos perecerem no inferno, porque eles vão viver de maneira contrária à vontade de Deus e vão ser dominados pela iniquidade, pelo pecado. Antes de considerarmos várias orientações que, com a graça de Deus, pretendo considerar com os irmãos, cuide de si próprio. Tenha cuidado com a sua própria vida, com o seu próprio coração, com a sua própria alma. Seja crente sincero, diligente, compromissado. E para isso eu sugiro que o momento diário com Deus a sós é absolutamente indispensável.
Quando eu digo um momento diário com Deus a sós, eu digo um momento diário com Deus mediante a palavra e a oração. Deus nos fala pela palavra e nós vamos a Deus mediante a oração. Isso é absolutamente indispensável. Se no furdúncio da vida, na agitação do dia a dia, você não consegue separar um tempo diário para ler a Bíblia, orar, colocar seu coração diante de Deus, sondar a sua própria alma, interceder pelos seus filhos, nem quero ainda entrar nisso, porque isso é tarefa em relação aos filhos, mas ao seu próprio coração, à sua própria vida, e levar cativo o seu pensamento, aprender a levar cativo o seu pensamento à obediência de Cristo na palavra, dificilmente você será bem-sucedido na tarefa de criar os seus filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs, que os faça considerar nessas questões. O ensino de hoje é um encorajamento, um ensino à piedade cristã, mas à legítima piedade cristã. A não confundir piedade com alguma coisa que não pode ser expressa, ou que não pode ser compreendida, ou que se confine a emoção e sentimentos. Inclui emoções e sentimentos, sim. Inclui determinação de servir a Deus, tristeza pelo pecado, apego à palavra de Deus. Inclui essas coisas, sim. Mas não aquela piedade cristã, estereotipada, evangélica, que se manifesta em termos de Jesus para cá, Jesus para lá, com posturas piegas e coisas dessa natureza, mas que não inclui o tempo diário para a leitura da Bíblia, para a oração, que não inclui esforço, empenho, dedicação, que não inclui compromisso com a palavra de Deus, que não inclui as qualidades que nós estivemos considerando aqui.